Em nome da BHH, agradecemos a presença de todos. Este webinar é uma iniciativa da BHH e faz parte do programa Sangue Jovem, que tem como objetivo apoiar os estudantes também, além da ciência. O programa irá contar com mais 2 encontros, 2 webinars, incluindo o de hoje, com muito conteúdo sobre finanças e desenvolvimento pessoal. Ao final de cada webinar, os estudantes associados à BHH poderão participar de uma gamificação e concorrer a 4 horas de mentoria grátis com os 2 especialistas desse programa, o Dr. Sandro Bertoli, que é o nosso consultor financeiro, e o Dr. Gilberto Santos, consultor comportamental. O acesso para essa gamificação será encaminhado pelo e-mail que vocês utilizaram para fazer o cadastro para poder assistir o webinar de hoje. As perguntas poderão ser feitas pelo bate-papo e ao final de todas as aulas serão respondidas. E aí, hoje tem uma novidade, que após os minutos de perguntas e respostas, teremos o sorteio dos livros Hematologia Pediátrica a partir do hemograma. Olha que coisa boa, um livro bastante interessante, que é a grande necessidade, né, de todo mundo. Acho que foi uma boa sacada dos autores, que é a doutora Sara Saad e a doutora Eric de Paula. E outro livro Sob Pressão, a rotina de guerra de um médico brasileiro, de Márcio Maranhão. Esse sorteio foi com o cadastro que vocês fizeram na participação no Instagram da BHH, ok? Então, vamos começar o webinar de hoje. Vamos apresentar, então, o Dr. Gilberto Santos, que é o nosso primeiro palestrante, e ele é consultor comportamental e vai conversar sobre tomada de decisões. Gilberto, seja bem-vindo. Ok, doutor Denis, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês nesse terceiro webinário. É muito bacana a gente poder compartilhar nesse momento, com essa iniciativa da BHH, esses nossos conhecimentos. E para vocês, com certeza, que estão aí iniciando a vida acadêmica, a vida profissional, até mesmo para quem já está consolidado na vida profissional, esses temas, esses conceitos e técnicas que nós trazemos são de excelente resultado, se bem aplicados. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, e hoje tem algumas interações importantes aqui, porque nós vamos falar hoje sobre tomada de decisão. Já falamos lá no primeiro webinário de inteligência emocional, no segundo nós abordamos a importância da administração de tempo e produtividade, e a tomada de decisão, a gente sabe que é um processo que consta identificar normalmente um problema que existe, quais são os critérios que nós vamos utilizar para resolver esse problema, né, a forma de elaborar, analisar e escolher as alternativas para que a gente realmente tenha eficácia nesse processo de tomada de decisão. Com isso, a gente vai brincar um pouco aqui hoje com esse tema, inclusive temos algumas interações no chat para vocês responderem algumas perguntas, algumas enquetes, e também uma ferramenta que é legal para vocês utilizarem no dia a dia, alguma coisa muito simples, além de outras dicas. Então participem e questionem, perguntem, que isso é muito importante, e essa interação de vocês é muito importante para a gente. Muito bem, quando a gente fala de processo de tomada de decisão, a gente tem que realmente ter um bom raciocínio para que a gente possa dizer, sim, faço, vou fazer, vou executar essa tomada de decisão, ou não faço, não quero, não é a melhor opção que eu tenho. Consequentemente, essas decisões que nós tomamos na vida, elas têm um porquê, ou elas existem para que a gente resolva um problema, ou para que a gente aproveite uma oportunidade. Quando a gente fala em resolução de problemas, atualmente, acredito que seja o que mais se apresenta na nossa vida, né? A todo momento a gente tem que tomar uma decisão para resolver algum percalço, algum desafio que a vida nos colocou na nossa frente. E aproveitar as oportunidades, muitas vezes passa despercebido, a gente não liga muito para isso, porque talvez estejamos mais focados em resolver problemas do que
realmente perceber as oportunidades que a vida nos coloca. Então, sendo assim, é importante que a gente realmente entenda que se um problema existe, é porque existe uma diferença, existe um gap, uma discrepância entre o que está acontecendo agora, o estado atual das coisas, e o estado desejável. Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, nós almejamos, né, alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos propósitos, e com isso é importante a gente entender onde eu estou hoje e como eu vou fazer para chegar no resultado que eu quero. Essa tomada de decisão, ela é importante, porque a gente toma várias decisões por dia, é ou não é? Se eu caso, eu compro um guarda-chuva, qual roupa eu coloco, o horário que eu vou, que eu fico, se eu vou para algum lugar ou não, né? A minha profissão. Muitas vezes a gente tem que decidir a profissão de uma maneira tão rápida, tão cedo, e lá no meio do caminho a gente percebe assim, puxa vida, será isso mesmo que eu quero? Né? Às vezes uma viagem, você escolhe uma viagem de férias e no meio do caminho aparecem outras oportunidades. Então a vida nos coloca à prova a todo momento, para que a gente realmente consiga chegar nesse processo de tomada de decisão. Então, se a tomada de decisão é um caminho de chegar no estado atual e num estado desejado, é importantíssimo que essa tomada de decisão seja responsiva. O que a gente quer dizer com isso? Né? A tomada de decisão, ela é um desafio para um monte de pessoas. Para muitas pessoas, é um ato de sofrimento ter que tomar uma decisão, mesmo que seja uma decisão simples, alguma coisa do dia a dia, como escolher uma roupa para ir a uma determinada ocasião, ou um roteiro para as férias, como eu já citei. Então, essa decisão, ela exige um compromisso efetivo com a escolha que você fez e também as consequências daquela tomada de decisão. Mais cedo ou mais tarde, essa consequência virá. E ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A pergunta é, será que existe decisão perfeita? Se não existe uma decisão perfeita, né, como é que a gente vai colocar uma expectativa tão grande nessa tomada de decisões? Né? A gente não pode analisar todas as alternativas e todas as consequências. Então, às vezes, a gente cria uma expectativa maior do que deveríamos nesse processo de tomada de decisão. E isso pode ser um erro. Né? A tomada de decisão nem sempre é tão fácil, exatamente porque a gente cria uma expectativa muito grande e não tem certeza se aquele resultado é o melhor. Quando a gente faz a opção por uma alternativa, a gente tem que renunciar a outras alternativas. Por isso que é importante a gente ter um método para escolher qual é a melhor alternativa para chegar nessa tomada de decisão, para que a gente não tenha um sentimento de perda de ações e de objetivos. E toda decisão, ela é responsiva porque ela é absolutamente individual e intransferível. Né? Em alguns momentos, claro que um trabalho em equipe, você pode tomar uma decisão em equipe. Né? Uma equipe médica, por exemplo, fazendo, né, uma reunião, ela pode chegar a um determinado resultado com a opinião de todos. E essa opinião tem que ser em consenso. Né? Normalmente precisa que todos entendam quais são os riscos e quais são as melhores opções para chegar até esse resultado. Consequentemente, o mercado não perdoa a tomada de decisão que não é correta ou não é feita na hora certa também. Então, para toda tomada de decisão, ela tem que ser levada assim, de uma forma muito responsiva, com muita responsabilidade de quem a toma, porque existem perdas e ganhos, existem aí conflitos de valores, e isso tudo é extremamente necessário para que a tomada de decisão seja positiva. Se as decisões elas são tomadas por pessoas, nós vimos anteriormente que a percepção, a atenção e a memória do indivíduo,
ela é influenciada por fatores sociais, linguísticos, né, pela experiência que a pessoa tem, pelo ambiente que ela vive. E esse processo psicológico faz com que, desse entendimento, dessa percepção, nós tenhamos aí um significado emocional. As emoções podem surgir dentro dessa percepção do ambiente. E essa parte toda de significado emocional, esses sentimentos, essas emoções que são geradas, elas, por sua vez, impactam muito a tomada de decisão. Os estudos mais recentes da neurociência, eles mostram que esses gatilhos emocionais, eles afetam tanto o nosso comportamento, que muitas vezes a pessoa até analisou corretamente, ela tem uma tomada de decisão que racionalmente seria a melhor, mas por descontrole emocional, ela escolhe um outro caminho em algum momento, né, por impulsividade, e não executa exatamente aquele processo de tomada de decisões mais racional que ela poderia tomar. E isso pode afetar muito o resultado do objetivo que a gente quer alcançar. Então, trabalhar com essa questão toda de entender o meu processo, né, de autoconhecimento, de como eu sou, trabalhar os meus pilares emocionais, como nós vimos, autoconhecimento, saber trabalhar minhas próprias emoções, automotivação, empatia, saber trabalhar com as emoções das outras pessoas, se colocar exatamente no lugar do outro, faz com que, com as dicas de administração de tarefas, de controle do tempo, como nós vimos, combine melhor para que você tenha um melhor processo de tomada de decisões. Então, não adianta uma fórmula mágica para tomar a decisão. Começa desde o autoconhecimento, mais ferramentas e passando até mesmo por processos que são importantes para a gente chegar no resultado final. Então, agora, olha aí, vem uma pergunta para vocês. Pode ir lá no chat, no canto inferior direito da tela de vocês, tem lá uma pergunta, participem, votem aí. O que vocês acreditam que é o correto, né? Existe a decisão perfeita? Sim ou não? Um tempo para vocês votarem aí. Será que existe a decisão perfeita? Aí deveria ter um talvez, né, gente? Sim, não, talvez, né? Pode ser que em alguns momentos aquela decisão seja apropriada. Se ela é perfeita, eu não sei, talvez ela seja. Exatamente, a gente só vai saber desse resultado depois que a gente tomou a decisão e viu as consequências dela. Não é assim mesmo? Ou será que dá para a gente prever qual vai ser o resultado dessa tomada de decisão? Muito bem, vamos lá. A resposta que a gente traz para vocês aqui, olha, não sei como é que foi a votação, daqui a pouco a gente vai ter uma noção. Agora, muita gente acredita que às vezes tomou a melhor decisão. A decisão que eu tomei é perfeita. Será que é mesmo, né? Porque como tem perdas e ganhos, se eu escolhi alguma coisa, pode ser que eu tenha o melhor resultado nessa tomada de decisão, mas isso interfira em outra área da minha vida, ou trabalhando em equipe, ou até mesmo no hospital. O médico toma uma decisão que às vezes impacta no trabalho da equipe de enfermagem, atrapalha não, mas influencia talvez um outro colega, né? E isso tudo precisa ser levado em consideração. No ramo administrativo, comercial, isso é evidente, a todo momento a gente percebe que às vezes uma boa tomada de decisões é o melhor caminho, mesmo assim impactou de maneira negativa para outra pessoa. A neurociência nos dá um alento para isso, né? Toda ação tem por trás dela uma boa intenção. Isso é um princípio básico da PNL, da inteligência emocional, né? Toda pessoa que faz uma atitude, que executa uma ação, ela executou uma ação porque ela tomou decisão, ela pensou, aquele pensamento mexeu com o sistema límbico dela, trouxe toda a parte de sentimentos à tona, e daí do pensamento e do sentimento a gente vai para a ação. Às vezes, ao contrário, né? A gente age para depois pensar e sentir o que fez. Mas, via de regra, penso, sinto e vou para a ação.
Se eu executei uma ação, eu tinha uma boa intenção por trás daquela ação. Até um bandido, quando vem assaltar a gente na rua, ele tem uma boa intenção. Não é com a gente, claro que não, né? A boa intenção é ele ganhar o dinheirinho dele para fazer alguma coisa que a gente não poderia fazer por ele, mas ele tem uma boa intenção por trás disso. Então, quando a gente fala de processo de tomada de decisões, dois fatores influenciam muito nessa tomada de decisão: a intuição e a racionalidade. Quando a gente fala em racionalidade, nós falamos de seguir regras, fatos, dados, de fazer uma análise correta, dedutiva daquilo que vai ser feito. E na intuição, ela nasce da experiência e dos nossos sentimentos. O que é importante, então? Não dá para separar razão da emoção numa tomada de decisões. Muitas vezes a intuição, ela traz a criatividade, ela traz até melhores respostas do que a racionalidade. Então, ter consciência de quem você é e respeitar as suas emoções e as emoções das outras pessoas no momento da tomada de decisões é primordial, porque assim essa decisão é mais eficaz. Ela perdura mais durante o tempo, ela pode ser mais eficiente no momento e pode perdurar por mais tempo. Então, tem aí uma citação, né, do Maximiliano, que a racionalidade e a intuição são atributos humanos complementares e não concorrentes. Por isso que é importante a gente se conhecer. Albert Einstein também, né, já dizia que a gente acaba cultuando mais uma cultura de cultuar o servo e esqueceu o dom. Claro que a gente precisa da racionalidade para chegar num processo bom de tomada de decisão, mas é importante entender que a racionalidade é a base de informações que nós temos, é o processo, né? E quanto mais a gente levar em consideração os sentimentos, mais intuitivo se torna o processo de tomada de decisão e, com isso, o acerto também pode ser maior. Muito bem. Além disso, processo de tomada de decisões. Existe uma maneira de a gente fazer isso mais prático? Sim, existe. Como é que a gente faz isso? A gente apresenta aqui para vocês um mapa básico, né, do que acontece quando temos um problema para resolver. É uma técnica que a gente traz, depois no final eu vou trazer algumas dicas de um monte de ferramentas que existem no mercado, né, análise SWOT, ideogramas, e tem aí um monte de ferramentas super legais para que nos auxiliem no processo de tomada de decisão. Agora, via de regra, se você não tem nada, não tem nenhuma ferramenta à sua disposição, ou não sabe utilizar ainda uma dessas ferramentas, o básico está aqui: analisar, pesquisar e decidir o que você precisa para chegar no resultado que você quer. Então, dentro dessa análise, dessa pesquisa e dessa tomada de decisão, é importante analisar se as condições que eu tenho para chegar no resultado que eu quero, se elas são evidentes, se ela realmente existe, se está funcionando, né? Se eu tenho padrões que realmente me levem para aquele resultado que eu quero, para saber exatamente o que está causando o problema, checar as suposições, se o problema persiste. Eu preciso ter certeza do que está acontecendo para que daí eu possa tomar um processo de decisão legal. Pesquisar se essas causas que eu identifiquei realmente são as mais prováveis, né? E se a gente também tem ali alguma outra informação de trazer outras causas que às vezes não estão evidentes, ou também gerar novas ideias para que a solução seja uma alternativa viável. E no processo de decisão, escolher a diferentes cursos de ação para que a gente realmente tenha a melhor tomada de decisões e alcance os objetivos que nós queremos, sair do estado atual e chegar no estado desejado. Então, aqui a gente abre um pouco mais essa informação, e vocês vão receber tudo isso depois no arquivo. Quando a gente vai analisar a situação, procura dar uma olhada realmente, né, no que eu esperava e no que realmente está acontecendo. O que a gente precisa no processo de tomada de decisões para resolver um problema é minimizar essa distância entre o que eu realmente
quero, preciso, espero e aquilo que realmente aconteceu. Então, trabalhar prioridades, metas, objetivos que eu quero alcançar é importante. A gente já falou disso lá no webinar anterior. E para ter certeza do que está acontecendo, são importantes algumas perguntas básicas, né? O que está acontecendo? Onde? Quando? Com que frequência isso acontece, né? Quem são as pessoas envolvidas? Essas perguntas são básicas para a gente chegar numa definição, chegar num diagnóstico do que realmente está acontecendo. Perceber qual o motivo daquilo, né? Selecionar as causas mais prováveis. Um erro que a gente percebe muito é que, às vezes, eu tenho que tomar uma decisão e eu tomo uma decisão para corrigir um efeito, mas eu não trabalho a causa daquele problema. Consequentemente, aquilo pode acontecer de novo na minha vida. Então, é muito importante, nesse processo de análise, analisar o fato gerador, o que causa o problema, para que daí eu corrija e, num processo de tomada de decisões, isso também no futuro não volte a acontecer. Então, essa causa e efeito é muito importante, né? Onde está acontecendo? Quando acontece? Quantas vezes? Quantificar e qualificar esse processo é muito importante. Aliás, uma dica muito bacana, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho, alguém chega e fala, nossa, o trabalho está todo errado. Só de você usar uma técnica básica, né? Que é o parafraseado, e perguntar para a pessoa tudo errado, não tem nada certo, já faz com que a pessoa perceba que ela está generalizando e talvez esteja ali condenando um trabalho como um todo. E ele não está totalmente errado, ele tem um erro, dois, que quando consertado faz com que aquele trabalho todo seja viável. Então é importante quantificar, ter realmente em números o que está acontecendo, quantas vezes e a importância daquilo, né? Quais são as utilidades e as responsabilidades daquele fato, para que a gente possa qualificar exatamente. Às vezes eu posso ter um erro dentro de um processo de tomada de decisões, mas que ele não é tão importante assim e também não se repete tantas vezes. Com isso, o processo de tomada de decisões fica mais fácil para resolver esse problema. E no processo de decisão, avaliar as alternativas, avaliar quais são as restrições para a gente aplicar essa tomada de decisões. Principalmente os riscos. Como a gente viu lá no início, toda tomada de decisão tem riscos. O que eu preciso é colocar no papel. A gente já viu também que planejamento, né, a parte principal de planejamento é colocar as coisas no papel, porque daí eu vejo, eu enxergo melhor, eu tenho uma planificação daquilo que está na minha cabeça, da minha tomada de decisões. Consequentemente, fica mais fácil, né, de eliminar alternativas que possam chocar com regras, com valores, com normas, com legislação. Tem processo de tomada de decisão que às vezes se apresenta e eu não posso executar aquilo porque eu vou ferir algum desses princípios. Então eu tenho que analisar a tomada de decisão, comparar, checar os riscos e considerar sempre um nível aceitável de risco. Dificilmente a gente vai ter um processo de tomada de decisão onde não exista risco algum. Quanto menos existir, melhor é. Aí sim, pesquisei, analisei, tomei o processo de decisão, aí é implementar o plano. E para isso eu preciso definir responsabilidades. Quem faz o quê? Então, imagina você na tua casa, ou na universidade, ou até mesmo, né, na sua residência, no seu trabalho, executando uma tomada de decisões no momento em que você precisa resolver um problema, você precisa contar com pessoas. Às vezes é só você que precisa executar uma ação. Agora, se você precisa de uma equipe, precisa até mesmo envolver seu superior, ou colegas de trabalho, ou seu subordinado, é muito importante nessa hora saber se relacionar, saber como pedir, como até mesmo delegar um processo de execução de tarefas para que a pessoa seja influenciada a te ajudar.
né? Essa camaradagem, esse trabalho em equipe, esse processo empático na hora de se relacionar e se comunicar com as pessoas é importantíssimo para implementar o plano. Não adianta nada ter a melhor tomada de decisão, mas não saber transmitir isso para as pessoas, consequentemente você não vai ter apoio. E se você não tiver apoio, talvez você não consiga o resultado que você quer. E aí sim, implementou o plano, definiu responsabilidades, quem faz o quê, quando, como, por quê, aí comparar os resultados obtidos com aquilo que a gente realmente queria. Isso é um básico de um processo de tomada de decisão. É um feijãozinho com arroz. Agora, se seguiu uma boa esse processo, fica muito mais fácil de você chegar nos resultados que você deseja. Algumas dicas aqui de comportamentos que podem influenciar o processo de tomada de decisão. Esse comportamento aqui é comprometedor, ele faz com que o processo de tomada de decisão seja negativo, não seja colocado em prática da maneira correta, né? Uma delas, procrastinação, né? Ficar empurrando com a barriga, deixa para amanhã, né? Deixamos para amanhã o que não podemos fazer hoje e por aí vai. Eu gosto bastante daquilo que vamos fazer hoje o que a gente não pode deixar para amanhã, porque aí a vida vai um pouco mais rápida. E como médico, né, vocês têm ali o processo de tomada de decisões muito forte, muito rápido. Em questões, às vezes, de segundos, de minutos, você tem que decidir qual é o curso de ação. E por isso é importante não se colocar no papel de vítima, né? Saber exatamente qual é o timing, como é que é a questão de colocar em prática a sua habilidade, o seu conhecimento em ações positivas. Reatividade, centralização, também não é legal. E esse outros que está aqui embaixo é para você fazer uma análise aí e pensar, né? Quais são os comportamentos comprometedores que eu tenho e que podem me afastar de um bom processo de tomada de decisão. E depois que você fizer essa reflexão, é legal também você perceber quais são os seus pontos fortes, né? Quais são os comportamentos que apoiam, que facilitam a tomada de decisão. A agilidade, adotar um papel de protagonista no lugar de vítima, trabalhar com proatividade, com iniciativa, que tem diferença entre uma e outra, mais para frente a gente conversa sobre isso. Apoiar-se em fatos e dados e não em boatos, né? Muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão, mas não tem certeza daquilo que está acontecendo. Tem que ser fato. Se for boato, não resolve nada. Trabalhar com a delegação e aproveitar a administração de tempo dentro desse resultado. E para a gente encerrar, tem uma pergunta bacana aqui para vocês, mais um tempo para vocês fazerem a votação ali no chat. Cabe ao gestor, por exemplo, a um líder, cabe até mesmo a um líder de família, ou a você, no momento que você está liderando uma equipe de trabalho, uma equipe de estudo, cabe a você estimular na sua equipe a capacidade de tomar decisões? O que vocês acham? Vota aí. Sim ou não? A pergunta do porquê a gente não deixou espaço para vocês escreverem. Agora, se você quiser dar a sua opinião e escrever no chat aí, escreve aí para a gente, né? Vota e depois escreve sim ou não e o porquê. Pronto? Votaram? Muito bem. Então, a gente acredita que sim, tá ok? Nós sempre defendemos que a interação é muito importante e que para um gestor, quanto mais ele capacitar a equipe dele, quanto mais as pessoas interagirem, desenvolverem e otimizarem as suas competências, isso traz um resultado muito maior. Nós temos uma máxima que a gente sempre fala nas empresas, né? Da soma das capacidades individuais que nós fazemos o todo de uma organização. Então, imagina um hospital, né? Claro que os desafios são enormes, num laboratório, numa clínica médica, a gente trabalha muito, a gente conhece bastante o dia a dia de vocês.
E a gente sabe que o processo de tomada de decisão muitas vezes é truncado porque algumas pessoas não foram estimuladas a também tomar decisões. E é lógico, tem gente que está sempre ali esperando, né? Até gosta, né? Fala, eu não quero tomar decisão, não, eu não quero decidir. Decide, me fala, me faz que eu faço. Né? É muito engraçado, mas tem pessoas que são assim. Então, nessa hora, é importante a gente incentivar a autorresponsabilidade dos diferentes perfis de comportamento da equipe. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeitão de ser, e quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente souber fazer uma leitura da personalidade do outro, fica mais fácil para a gente estimular esse processo de tomada de decisão e trazer uma produtividade maior, buscar o resultado que a gente quer, desenvolvendo equipes, desenvolvendo estratégias, para que a gente realmente chegue no resultado final. Então, despertar a automotivação e a retenção de talentos é importantíssimo dentro desse processo. Muito bem, chegamos ao final. Eu não quero atropelar o Sandro hoje, que está louco para falar. Hoje invertemos, né? Dei um bypass nele aqui, estou na frente hoje. Quero participar da corrida e quero chegar em primeiro lugar hoje. Então, para terminar, tem aqui um ensinamento desse cara, que um grande gênio aí na área dele, né? Ele diz que tenha coragem de seguir o seu coração e o que a sua intuição dizem, né? Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o restante é secundário. Isso quer dizer que a racionalidade é muito importante, claro que é, mas não deixa de seguir teu coração, teus sentimentos, a sua emoção e a sua intuição. Um grande beijo para todo mundo, muito obrigado pela atenção, carinho, respeito de vocês. Daqui a pouco a gente volta respondendo algumas perguntas e também trazendo mais algumas dicas. Valeu, obrigado, um beijo, tchau. Gilberto, obrigado então pela apresentação. Apenas alguns comentários aí do que você falou da decisão, né? A decisão nossa em medicina sempre tem muito a ver com o tempo que você vai ter que ter essa decisão. Então, por exemplo, logicamente, você está num serviço de emergência e vem uma parada cardiorrespiratória, você não tem muito o que pensar. Identificar a parada e fazer o procedimento. Mas chega uma hora que a parada cardiorrespiratória, ela infelizmente é um momento da medicina que ela não tem tanto sucesso assim. Só em filme, né? Em filme eles conseguem recuperar quase 100% das pessoas que eles reanimam. Na vida real infelizmente não é desse jeito. E aí chega o momento da reanimação que você começa a perceber que o paciente não está respondendo de forma adequada. Aí, de modo, você vai ter que tomar decisão. Paro ou não paro? E às vezes a gente vê muito isso dentro das equipes, que dependendo de quem está lá, às vezes é uma pessoa jovem ou uma criança, a história de você parar a reanimação parece que seja algo extremamente cruel, né? Logicamente que a medicina, ela traz os conhecimentos, os ensinamentos para a gente aprender quando realmente a gente percebe que aquilo não vai resolver. E aí também do outro lado, a gente também tem que lidar com aquilo que a gente chama de excesso de zelo, excesso de tratamento. Porque aí dentro da medicina, a gente vai lidar também com outra situação do aquele paciente terminal, paciente grave, que às vezes eu começo a tratar demais o paciente, começo a fazer quimioterapia, o paciente não respondeu com um protocolo inicial, com um protocolo secundário, com um protocolo de resgate, aí vai para o transplante e não resolve, e aí você acha que você fica tentando, porque você não dá braço a torcer que você está perdendo para aquela doença. E aí fica aquela história, né? Tem gente que desiste muito rápido, então é muito parecido com o conceito da eutanásia. Ou então você não desiste, você fica tentando reanimar o paciente, no máximo, tentar tratar o paciente às vezes está entubado lá meses internado, sofrendo ali, com várias consequências da internação prolongada, que é o chamado que nós chamamos de distanásia, ou seja, do outro lado da eutanásia, eu tenho que prolongar aquela vida e muitas vezes isso de forma ineficiente. E por último conceito que você tem falado muito, que é a ortotanásia, que literalmente é chamada boa morte, né? Parece que é estranho falar sobre isso, mas exatamente promover e entender que a morte é um caminho
que todos vamos correr e que aquele paciente, naquele momento, ele precisa ter o melhor caminho até chegar ao seu último dia de vida. Então, tentar fazer com que a qualidade de vida dele seja bom ao longo desse período. Você quer comentar alguma coisa, Gilberto? É importantíssimo isso, né, doutor? Porque você tem ali uma tomada de decisão que tem que ser rápida, e eu acredito que quanto mais o profissional treina a habilidade de seguir sua intuição, de entender a parte técnica, de entender a racionalidade da questão, fica mais fácil. E também, às vezes, de contar com a ajuda da equipe médica, dos colegas que estão ao lado. E é um desafio, né? A gente sabe que a área médica, você decidir ali entre, né, uma eutanásia, ou deixar a pessoa ir embora, ou tentar salvar o máximo possível, é um desafio. Tem que ter muito equilíbrio emocional para isso. Então, espero que esses conceitos que a gente traz aí de autoconhecimento e de saber como trabalhar suas emoções facilite nesse processo. Muito obrigado pelo seu complemento, né? Isso é importantíssimo nessa área para a gente. Muito obrigado.